as feridas que existem no meu coração. De uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como estou, ó amado e sublime Jesus. Reconheço que oro tão pouco, e quando preciso contigo falar, tenho gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, que é doce, mais pura que o mel, reconheço o quanto estou longe de ser o que queres que eu seja, meu Deus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. De uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, aceitas assim como estou, ó amado e sublime Jesus. Glória a Deus. Eu não vou perguntar quem está alegre, porque seria uma incoerência perguntar um negócio desse. Nós estamos saturados, repletos de alegria. Se o culto terminasse agora por uma questão de alegria, a gente já sairia todos satisfeitos daqui, de ver a mão de Deus operando. Ontem nós vemos a mão de Deus operando, batizando com o Espírito Santo, agindo na vida dos irmãos. Hoje, pela manhã, Deus tratou profundamente com aqueles que estavam passando momentos difíceis na alma, feridas, situações depressivas, e Deus tratou de muitas almas aqui hoje pela manhã. E agora à noite, sem igual, está cada vez melhor, pastor. E quem pensa que terminou está enganado. Deus ainda tem muito para fazer hoje aqui. E eu amei quando o irmão David convidou as almas, porque eu sei que vai te sobrar tempo para orar para Jesus batizar com o Espírito Santo aqui. Então Deus faz tudo certinho, né? Tudo direitinho. Mas eu tenho uma palavra de Deus para ministrar, e eu quero aqui agradecer, fazer minhas considerações, agradecendo ao pastor José Rodrigues, a sua muito digna esposa, irmã Betânia, que eu apelidei de irmã Kate. Ela parece muito com a esposa do presbítero Messias lá em Petrolina, aí eu fiz essa associação facial, mas é um casal muito agradável. Fico muito feliz de revê-los, de estar aqui pela segunda vez no congresso, né, nesta igreja. Chegar aqui, encontrar um conterrâneo, diácono Silvio Félix, sua esposa, e a receptividade aqui calorosa dos pastores, dos irmãos, o irmão David, cantor, também aqui, que adorou a Deus, conhecê-lo, todos os irmãos, é sempre uma alegria. Que pena, né, que amanhã, do Ibura, ai, os irmãos lá do Ibura, eu fui pastor lá no Ibura. Eita, do homem imortal, né? E Jesus terminou levando ele, né? Era meu amigo, irmão Betuel. Era um idoso pastor lá, muito amoroso, e eu apelidei ele, o senhor é imortal. Porque, pense no homem, mas Jesus resolveu dizer que imortal é só Jesus mesmo, e levou o irmão Betuel. Mas era um homem, sinceramente, um homem raiz, aqueles crentes raiz, não perdia oração, não perdia trabalho. E é uma bênção rever os irmãos aqui lá do Ibura. Ah, que honra. Muito bem. De Piedade também, eu fui pastor em Piedade também. Daqui a pouco você... Passei 5 anos e 6... Olha, o irmão dela é de escada. Eu estou hoje ajudando o pastor Hélio em escada. Quero até transmitir aqui a saudação do meu pastor, pastor Hélio Ribeiro, que tem me liberado. Este foi o tempo mais prolixo que eu passei longe dos trabalhos ali,
que eu estou cooperando com ele em Escada, oficialmente, interinamente no Cabo, e para mim foi um prazer ele poder ter liberado esses dias que passei aqui para atender essas escalas, e é muito difícil deixar o trabalho, mas Deus tem levantado obreiros ali, tem dado esse apoio ao nosso pastor, que é o pastor da DCAR ali em Pernambuco, um trabalho que vem crescendo tremendamente. Deus tem feito coisas maravilhosas. Hoje, lá em Escada, o pastor está fazendo um investimento com a igreja muito grande em um templo que vai acomodar aproximadamente 1.000 pessoas, e é um trabalho tremendo. Quando vocês forem a Pernambuco, se deixar de ir em Escada, vai cometer um pecado. Então, tem que ir lá em Escada para eu receber vocês. Amém? E vocês cultuarem conosco, estar conosco ali, ou Escada, ou Cabo, ou lá em Sucupira, onde temos o nosso templo sede, que acomoda aproximadamente 3.000 pessoas. O amigo do irmão David, que é o cantor Cleiton, né? Cleiton Queiroz, esteve conosco no congresso e vai estar também no final desse mês no congresso de mulheres, que vai acontecer lá na nossa igreja sede, em Sucupira. E está sendo uma bênção, o trabalho tem crescido, mesmo diante de tantos desafios, como os desafios financeiros, os desafios de acomodação. Esta igreja tem apenas 5 anos, a DCAR, mas ela já está quase que em grande parte do estado de Pernambuco, e não está muito mais, porque o pastor, para poder estabilizar os trabalhos onde foram abertos, precisou dar uma parada de abrir trabalho, mas tem irmãos em muitas cidades querendo que a DCAR chegue lá, mas por enquanto está sendo feito um trabalho de ajustamento, de acomodação, construção de templos. Tem vários templos sendo construídos, outros que já foram construídos, e está sendo desafiador, mas Deus tem feito milagres. Amém, meus irmãos? Nós temos vivido ali, literalmente, nesses 5 anos, milagres da parte de Deus. Então, orem pelo nosso pastor, para Deus dar saúde, pela sua esposa, irmã Edjane, que está ali junto com ele, ajudando nesse trabalho, por toda a equipe de pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, que cooperam ali em Pernambuco, na DCAR, e tem sido uma bênção do céu. Então, eu quero aqui agradecer de coração a este nobre casal, o pastor José Rodrigues, sua esposa, a irmã Betânia, e a toda a família, as meninas que estão lá no departamento, que está uma concorrência assim no coração delas, e a que vai casar, que já tem 3 pastores aí sendo desafiados, quem vai acertar lá para tirar no sorteio quem vai casar, a filha do pastor Zé Rodrigues. Mas como ele prometeu que eu venho aqui no templo de 1.000 pessoas, quem sabe vai ser nesse templo, aí eu vou ganhar, né? Então vamos orar para dar tudo certo. Quem quer ouvir uma palavra de Deus esta noite? Muito bem, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Já que o tema aqui fala de renúncia, eu quero ministrar uma palavra dentro desse tema, mas usando o texto que está em Hebreus, capítulo 11, versículo 23 ao versículo de número 29. Hebreus, capítulo 11, versículo 23 ao 29. Eu estou igual ao irmão David aqui, já estou rouco, porque tem um pastor aqui que ele quer acabar comigo aqui, né? Estando para pregar de manhã, de tarde, de noite. Quando eu vou dormir, ainda sonho pregando. Mas vamos lá, eu disse a ele, pastor, hoje eu vou pregar bem pouquinho, porque de manhã eu falei 1h30 mais ou menos aqui pela manhã. Eu vou falar bem pouquinho. Eu disse, não, o senhor tem até 10 horas da noite. Não, peraí. Desse jeito eu morro e não venho mais, né? Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado.
Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o mar vermelho, como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Quem diz amém? Meus irmãos, esta noite eu quero transmitir uma palavra falando especificamente sobre as disposições que são geradas pela fé. As disposições que são geradas pela fé. Está muito óbvio, muito claro, que esse texto que li revela uma curta biografia de um dos grandes personagens da Bíblia, chamado Moisés, cujo nome no hebraico vem de Mosher, que provavelmente deriva do termo egípcio Mesu. E este nome Mesu quer dizer criança, filho. Alguns até traduzem por aquele que foi tirado das águas. Moisés, ele era fruto de investimentos proféticos a Israel. Em Gênesis capítulo 15, versículo de número 13 e o versículo de número 14, Deus comunica ao povo de Israel, especificamente na pessoa de Abraão. Deus diz a Abraão: a tua descendência será peregrina na terra e ficará cativa em uma terra estranha, mas depois de 400 anos eu os tirarei deste cativeiro e tirarei com mão forte, com riquezas e bênçãos, a tua descendência deste lugar. Deus faz esta promessa em Gênesis, no capítulo 48, versículo 21, Jacó, antes de morrer, ele ratifica aos seus filhos. Estejam lembrados que Deus disse a Abraão que um dia estaríamos em uma outra nação, então certamente Deus vos visitará e vos tirará desta terra. José, recebendo aquela promessa, guardou até o dia da sua morte, e quando ele estava prestes a morrer, em Gênesis 50, versículo 24, José disse aos seus irmãos: juntai-vos aqui, que eu quero recordar a vocês o que foi dito a Abraão e o que foi dito pelo nosso pai. Certamente Deus vos visitará e vos tirará desta terra. A minha convicção é tão grande que Deus fará esta visita, que embora eu não possa em vida participar, eu quero que vocês me prometam que quando Deus visitar essa terra e tirar vocês daqui, leve nem que seja meus ossos, mas eu quero participar das promessas, nem que seja no osso, mas eu quero. Era uma convicção extraordinária, a convicção de José com relação ao investimento profético de Deus. Então, dentre tantas qualidades ou virtudes notáveis na vida de Moisés, o homem que Deus escolheu para, através dele, executar, realizar o cumprimento da promessa que foi feito a Abraão, a Isaque e a Jacó. Moisés foi o instrumento que Deus escolheu para este tempo de Israel.
400 anos haviam se passado. O tempo da promessa estava chegando. Moisés sofreu alguns deslizes na sua vida. Passou por alguns momentos de decepções. Cometeu ou praticou o homicídio. Por conta disso, ele precisou fugir, sair do Egito. E quando ele pensava que todo seu sonho de julgar Israel e participar da liderança daquele povo havia sido frustrado, Deus o visita por trás do deserto e chama ele: Moisés, Moisés, de dentro de um pé de sassal e uma chama de fogo. E a Bíblia diz que quando Moisés, que viu aquilo estranho, ele foi se aproximando, Deus disse: tira as sandálias dos teus pés, porque a terra onde tu estás pisando é terra santa. E Deus convoca Moisés e diz a Moisés que contava com ele para esta missão, porque Deus havia ouvido e havia visto a aflição e o clamor do povo de Israel. Então Moisés, depois de uma experiência pessoal com Deus, uma experiência que envolveu milagres, maravilhas, Deus mandou ele colocar a mão no peito, quando ele tirou a mão estava leprosa. Deus mandou colocar novamente, quando ele tira a mão está curada. Deus mandou ele jogar o cajado com o qual ele apacentava as ovelhas no chão, e o cajado virou uma cobra. Daqui a pouco Deus disse: pegue pela cauda. Quando ele pegou, virou um cajado. Era uma experiência pessoal particular. Deus estava ali gerando em Moisés confiança, para que Moisés entendesse que nesta obra ele não iria fazer como ele pensava. No início Moisés pensou que faria o propósito, ou cumpriria o propósito de Deus através da espada. E Deus disse: não é espada, é cajado. Não é ferindo, não é matando, é socorrendo. É assim que você vai cumprir o meu propósito. No início ele pensava que poderia fazer sozinho, mas agora Deus está fazendo ele reconhecer que sozinho não dá. Então o próprio Moisés, que outrora era orgulhoso e queria resolver as coisas por conta própria, ao seu modo e isoladamente, ele agora diz: então manda meu irmão Arão. Ele começa a reconhecer que outros também tinham potencial para ajudá-lo nesta caminhada, neste propósito e nessa missão. E Deus aceita a proposta de Moisés, porém Deus o coloca acima de Arão. Ele diz: Arão vai ser como um profeta, ele vai falar porque ele se expressa bem, mas tu irás me representando como Deus, e tu vai dizer as coisas para Arão, e Arão fala a Faraó, e eu vou fazer os sinais através de ti. E Deus vai cumprindo o seu propósito, e as coisas vão acontecendo. A vida de Moisés é uma vida recheada de lições, cheias de instruções, cheias de verdades pedagógicas, mas eu quero destacar apenas uma virtude aqui na vida de Moisés, porque dentre tantas qualidades ou virtudes notáveis na vida de Moisés, eu quero focar-me apenas em uma, que é a fé. A fé de Moisés. Moisés, ele foi criado, ele foi gerado e foi criado até certa idade em um ambiente de fé. Quando Moisés nasceu, ele foi escondido pela fé, pelos seus pais. E não é fácil esconder uma criança 3 meses, só mesmo tendo fé, debaixo de um decreto de morte. Se fosse pego alguém criando um filho israelita, seria morto. Então Joquebede de Arão, seu pai, resolveu criar Moisés durante 3 meses. Agora pare para pensar, como calar a boca de uma criança para não chorar, para o vizinho não ouvir, como controlar uma criança durante este período. Foi um momento de batalha, de lutas, porque ninguém poderia descobrir, mas eles conseguiram, movidos por fé. Então Moisés, ele foi movido pela fé de seus pais, foi criado em um ambiente de fé, e a fé de um pai contagia a vida de um filho, a fé de um casal pode contagiar a vida dos filhos. Por isso que é importante que os pais tenham uma fé enraizada, alicerçada, para que seus filhos sofram o impacto de influência de sua fé. Então, queridos, quando Moisés, ele estava vivendo ainda na tenra idade, como bebê, sua mãe, pela fé,
preparou um cesto de junco e colocou ele lá próximo ao rio Nilo para ver no que iria dar, porque não conseguia mais contê-lo dentro de casa. Miriam, sua irmã, começou a cercar o cestinho olhando de longe, até que naquele dia, a mãe de Moisés não sabia, mas naquele dia foi o dia que a filha de Faraó resolveu se banhar, e ela, acompanhada de suas moças, foram justamente para aquele local aonde Moisés estava dentro de um cesto. Isso não é coincidência, isso é teocidência. Era a mãe dizendo: para mim não dá mais, e Deus disse: mas para mim não acabou não, vou criar uma situação. E Deus fez com que a mulher lá, a filha de Faraó, sentisse lá umas coceiras. Rapaz, está um calor tremendo, eu acho que eu vou tomar banho hoje. Já faz algumas horas que eu não tomo banho, vou lá. E quando ela foi tomar banho, de repente Moisés, quem sabe, começa a chorar, e ela diz às moças: você está ouvindo? Tem algum menino chorando por aqui. E quando ela olha, está lá Moisés dentro de um cesto, e Moisés era um menino bonito, parecido comigo e parecido com o pastor que está aqui. Pense no menino bonito. E a Bíblia diz que ele era bonito. Aí a Bíblia diz que quando ela viu, olha, uma coisa entrou no coração dela, despertou o instinto materno. Ela não tinha filho, mas ela olhou assim para Moisés, e a menina, que não era besta, a irmã de Moisés, chamada Miriam, percebeu, porque mulher conhece mulher. Aí ela disse: eita rapaz, está visgado. Então eu vou lá, e disse assim: senhora princesa. Não podia nem chegar diante da princesa, mas ela foi lá e disse: ô senhora princesa, eu estou vendo que a senhora está apaixonada por esse menino. Quer que eu arrume alguém para cuidar dele e criar para a senhora? Ela disse: corre logo, menina, arruma alguém. E a menina disse, correu para casa, chegou em casa, bateu na porta: mamãe, mamãe, ô mamãe. E a mãe: que foi? O crocodilo comeu? Não, mamãe, a princesa achou. A mulher bota a mão na cabeça: meu Deus, e agora? Vai matar? Vai matar o quê? Ela quer contratar a senhora para ser a ama do menino. Como Deus é tremendo, como Deus é poderoso. E a mãe, que pensava que não iria criar seu filhinho, porque o decreto estava lhe oprimindo, agora ela recebe ordem da princesa: você vai criar e vai receber salário. E ainda vai receber salário. Irmãos, não brigue com Deus não, que Deus dá nó e pingo d'água. Quando o diabo pensa que vai ganhar alguma coisa, irmão, Deus usa o caminho que o diabo queria para matar. Deus usou o mesmo caminho para dar vida. O diabo queria usar a casa de Faraó para matar Moisés. Deus disse: eu vou botar o meu projeto no meio do inimigo, para ele saber. O diabo disse: eu vou usar Faraó e a autoridade política dele para travar um projeto. Deus disse: eu vou usar Faraó e a família dele para abençoar meu projeto. Vai brincar com Jeová? Agora imagina Faraó: ô Moisés, o filho, o netinho de vovô. E o diabo: não é para estar fazendo isso não, é o netinho de vovô. O diabo queria que ele matasse. Deus disse: eu vou te dar um neto. Que coisa tremenda. Foi nesse ambiente de fé, da casa de Joquebede para o palácio, que Moisés viveu. Então ele cresceu nutrindo a expectativa dentro dele que um dia Deus iria lhe usar. Porém ele escolheu os meios errados. Achou que Deus iria lhe usar da forma que ele pensou. Então Deus cria uma situação, permitindo um acidente. Moisés mata um egípcio, por conta daquilo precisa fugir. Na fuga ele encontra uma moça. Através desse encontro, Deus faz com que ele resida lá em Midian, e ali case com aquela moça. E diz a Bíblia que depois de 40 anos, Deus visita Moisés. Ele saiu jovem, 40 anos do Egito, agora estava com 80 anos, se sentindo já cansado, inválido. E Deus gosta, né, de contrariar a lógica. Deus chega quando ninguém mais espera. Deus age quando as pessoas dizem assim: não tem mais jeito. Aí Deus aparece a Moisés e diz: chegou a hora. Chegou a hora, vovô. Chegou a hora.
De quê? A hora de eu cumprir uma promessa que eu tenho com você. E ele convoca Moisés. E Moisés vai ao Egito. Fala a Faraó. E a fé de Moisés se destaca em sua biografia. Não só na sua infância, não só na sua juventude, mas durante o seu ministério. Porém, o que é fé? Fé, segundo a Bíblia, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé na prática, a fé é ela quem convence-nos a desassociar-se dos recursos humanos para afirmar-se em Deus. A fé é o que leva-nos a assumir compromissos, o relacionamento com Deus, a despeito de críticas e desprezo. Ainda podemos afirmar que a fé, no seu grau máximo, que é a confiança, é continuar crendo no que ninguém mais crê, é esperar pelo que ninguém mais espera, é ver o que ninguém consegue ver. A.W. Tozer, ele disse uma coisa que é excelente, eu quero replicar aqui. A.W. Tozer disse: quando eu alimento a minha fé, o medo, a dúvida e a incredulidade morrem de fome. É por isso que o crente, ele precisa alimentar a sua fé. O crente não pode parar de orar, parar de ler a Bíblia. Quanto mais você alimenta a sua fé, mais as coisas que são contra a fé, que é o medo, a dúvida, a incredulidade, vão sumindo na sua frente. Você vai se tornando mais forte, mais vigoroso, mais animado. A fé tem um poder de garantir, de submeter e notabilizar. Mas uma das maiores operações da fé é o de gerar disposição no crente. Então, o que é ser disposto? Aurélio diz que ser disposto é ser preparado, propenso, ou determinado, vivo, animado, pronto para o que der e vier. O crente precisa ter essa disposição, esse ânimo. O crente não pode ser uma pessoa recuada, minguada, medrosa, acanhada do ponto de vista espiritual com relação às coisas de Deus. O crente tem que ser intrépido, o crente tem que ser ousado. E o que faz o crente ser assim é a fé viva dentro dele. Quando nós olhamos para a história de Moisés, a gente percebe que a fé gerou 3 disposições em Moisés. A primeira disposição que foi gerada pela fé, Hebreus capítulo 11, versículo 24, diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou, diga recusou, ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou, você sabe o que é isso? Renúncia. E renunciar é não querer, é deixar voluntariamente de possuir, de exercer ou de usar algo, é não aceitar. É o que vocês escolheram neste tema, renúncia. A renúncia é algo extraordinário, é algo indispensável na vida da pessoa que serve a Deus. É impossível servir a Deus sem renúncia. E vocês hão de convir comigo, de concordar comigo. A renúncia ainda é a maior prova de que cremos e amamos a Deus. A maior prova de que a gente crê nele, ama ele, está em nossa renúncia. Sem renúncia não há prova de amor. Ninguém quer um namorado para dividir com outra menina. Ninguém quer uma namorada para dividir com outro menino. Quem quer ter uma esposa para dividir com outro homem? Quem quer ter um homem para dividir com outra mulher? Tem nenhum candidato aqui não? Se tiver, levanta a mão que eu quero expulsar o demônio da divisão. Cadê? Tem não? Então ninguém quer. Do mesmo jeito Deus não quer você para ele e para o mundo. Se você não quer dividir, porque Deus tem que te aceitar dividido aqui. Uma hora você é crente, outra hora você não é crente. Nada disso, ou é todo dele, ou não é nada dele. Porque o que prova que você é de Deus, não é o serviço que você faz para Deus, é o que você abre mão por Deus. É isso que prova que você é de Deus. Caim servia a Deus, mas não era de Deus, era do maligno. Aí tem
tem muita gente que pensa, porque serve a Deus, canta, prega, eu sou de Deus. Nada disso. O que prova que você é de Deus não é quando você canta, quando você prega, é quando o diabo chega com os pratos e você diz, não quero não. Por quê? Estou comprometido. Estou comprometido, é isso que te faz diferente. Deus quer muito mais o meu comprometimento do que o meu serviço. Mais importante do que servir a Deus é pertencer a Deus. Quem pertence a Ele aqui? Quem pertence a Ele aqui? Quem pertence a Ele aqui? Então fique sabendo que você não tem que só cantar no grupo, você não tem que só participar da festa. Quando terminar esse congresso e chegar na escola e alguém disser, toma uma maconha, toma um pozinho, nada disso, porque eu já estou comprometido, eu já estou comprometido, eu já tenho aliança, eu já tenho compromisso com alguém e não divido o meu coração com ninguém. Então sabe qual é a maior expressão de amor de um marido para a mulher? Não são as poesias. Escrevi com tinta azul porque não tinha amarela. Essa carta vai sozinha porque não posso ir com ela. Cheguei na tua casa, pedi água para beber. Não foi sede, não foi nada, foi vontade de te ver. Não é isso, querido. Porque não adianta ser tão romântico para ela, se diante das crises você não a honra, não respeita, chama de burra, chama de tanta coisa ruim, quer bater nela. Olha Deus falando. Vai virar culto para casais hoje aqui. Os meus livros de casais já foi tudo embora. Cuidado. Não estou dizendo que você não tem que ser romântico, mas se puder ser romântico e ser leal, vale mais. Porque ser romântico e não ser leal, quando chega na empresa, fica tirando casquinha lá das amigas, dos amigos. Cuidado. Jesus reprovou uma igreja por causa disso. A igreja de Éfeso, capítulo 2 de Apocalipse, era uma igreja fenomenal, perseverante, aguentou prova, aguentou luta, persistia em morar, residir no âmbito conjugal, conviver ali, pelo menos para fazer os serviços domésticos. Trabalhava, se empenhava, era batalhadora aquela igreja. Mas quando chega no versículo 4, Jesus chega a dizer aos crentes de Éfeso, eu tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Ele elogia todo o trabalho da igreja, mas reprova a posição de amar outra pessoa. É como que aqueles crentes trabalhavam para Jesus, fazia tudo para Jesus, mas à noite queria dormir com outro marido. Qual é o marido que quer a mulher que lave a sua roupa, que faz a sua comida, mas quando vai chegando à noite, tchau, tchau, vou para a casa do meu amante. Não, mas tem gente assim na igreja, que quer ter um evangelho assim, faz tudo para Jesus, mas não entrega o seu coração a Jesus. Não ama Jesus, ama outra pessoa, ama o dinheiro, ama a fama, ama seu nome, faz coisa para poder crescer, ter nome, ser famoso, ser tanta da coisa, mas não faz porque é santo, porque o ama, porque o quer, porque o deseja. Eita lá, Jeová. Alguém vai orar e dizer assim, pastor, não traga esse pregador mais não. É tu orando e Deus me trazendo. Lá em Pernambuco, na igreja, tinha um irmão que ele pregava a mesma coisa. A mesma coisa. Toda vez ele lia o mesmo versículo. E um dia ele procurou o pastor presidente e disse assim, pastor, não escale aquele pregador mais não. Porque ele só leu o mesmo versículo. Toda vez ele leu o mesmo versículo. Aí o pastor disse, qual é o versículo? Ele disse, eu não estou lembrado não, então eu vou escalar. Enquanto você não aprender o versículo, eu não deixo. Deus vai fazer do mesmo. Pastor, não convidei ele mais não. E o que foi? Eu não sei não, mas enquanto você não aprender, Deus não vai deixar de me trazer aqui. Até você aprender o que Deus quer que você aprenda através de mim. Então perceba que Moisés,
ele tem uma vida marcada de fé por causa da renúncia. E a Bíblia é clara quando diz: pela fé ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. A renúncia ainda é a maior expressão de amor. Sabe por que que Deus declara que nos ama? Não é porque Ele dá pão, não é porque Ele dá água, não é porque Ele dá o oxigênio, não. A Bíblia diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você sabe qual é a maior expressão de amor de Deus? A renúncia. Ele abriu mão do filho dele por tua causa. É um pecado você pedir prova de amor a Deus depois de uma prova como esta. Deus, se tu me ama, me dá um carro. Deus, se tu me ama, me dá uma namorada. Deus, se tu me ama, eu quero uma casa, eu quero um emprego. Queridos, a maior prova de amor não é uma casa. Quando você pede uma casa, um carro, um namorado, uma namorada, você está dizendo que a expressão de amor revelada em Cristo não foi suficiente para te convencer. É pecado, não peça isso. Diga a Ele: Senhor, tu já tem dado uma prova tão grande que me ama, dando teu filho, e eu quero te agradecer. Se vier mais alguma coisa, já está dentro do kit da gratidão. Mas a maior prova de amor ainda é Jesus. Quem concorda comigo? Amém. Eita lá, coisa boa. Ainda é Jesus. Então Moisés, ele teve a sua fé marcada pela disposição de renúncia. Moisés renunciou o honorífico título de príncipe. A Bíblia diz que ele abriu mão de ser uma celebridade no Egito. No versículo 24 diz: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele não tinha ambição de alguma coisa e pensamento de gente pequena. Ele não pensou em coisas efêmeras. Moisés pensou na honra de Cristo. E isso está revelado em Hebreus. Moisés renunciou não somente o título honorífico de príncipe, mas ele renunciou o efêmero gozo do pecado. O gozo do pecado tem prazo. Ele abriu mão das festas e das prostituições do Egito. No versículo 25 e 26, a Bíblia diz que ele abriu mão do gozo do pecado. É interessante quando a Bíblia diz que o pecado oferece gozo, mas a mesma Bíblia que diz que o pecado oferece gozo é a mesma Bíblia que diz o efêmero gozo do pecado. Mostra um prazo, é um prazer temporário, não é um prazer permanente. Em Cristo é diferente, o prazer permanente. Em Cristo o prazer não é um prazer importado, é um prazer gerado. A alegria do crente não é uma alegria importada. Se eu recebo, eu me alegro. Se eu ganho, eu me alegro. Não, o crente sem ganhar nada, ele já vive alegre, porque a alegria dele não é uma alegria importada das coisas deste mundo, em dinheiro, em fama, não. A alegria dele é gerada, é a presença de Jesus que o alegra, é a presença de Jesus que o mantém nutrido espiritualmente. É por isso que na prova, na luta, você vai encontrar o crente animado, você vai encontrar o crente bem arrumado. O crente é uma confusão na cabeça do Satanás, porque quando ele quer ver o crente cabisbaixo, está lá o crente todo bonitão, na prova, na luta. Mas já percebeu? O crente só anda arrumado e cheiroso. Só não pode andar cheirando, mas pode andar cheiroso. Porque Deus confunde o adversário. Deus não deixa seus príncipes na terra andar como se fosse uma pessoa paupérrima. Não. Eu passei muitos anos de prova. Ganhei muito sapatão, como eu disse hoje de manhã. Mas era um sapatão tudo engraxado. Tudo bonitinho, só aqueles que estavam furados, mas o povo só via quando eu ia orar. Mas de frente assim, era tudo bonito, só que um buraco era atrás, eu tapava com outro buraco menor e tal, e era atrás do sapato, eu usava o buraco do outro sapato para cobrir. Mas quando me via em pé, eita, sapato arrumado, e eu sentindo o ar-condicionado embaixo. O inimigo ficou muito confundido comigo no tempo das minhas provas. Ele renunciou o efêmero gozo do pecado, porque o pecado oferece gozo baseado em desejos isolados de necessidades. Eu não tenho tempo para discorrer sobre o que é desejos
dentro da Bíblia, desejos lícitos e desejos ilícitos. Quem pegou aquele livro que eu trouxe aqui vai conhecer todos os tipos de desejos que a Bíblia fala de forma clara, explicada. Mas os desejos isolados de necessidade são desejos ilícitos. Tudo aquilo que você deseja que está além do que você precisa é pecado. Desejar comida além daquilo que te satisfaz é pecado. Desejar uma mulher além daquela que Deus te deu é pecado. Então tudo que vai além daquilo que é suficiente é pecado. É desejos ilícitos, são desejos isolados de necessidade. Quem me entendeu, diga amém. E a Bíblia diz, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Moisés renunciou não somente o seu título de príncipe, não somente os desejos efêmeros, o gozo que o pecado lhe oferecia lá no Egito, mas Moisés renunciou o Egito em sua plenitude. Moisés abriu mão do conforto, de uma casa confortável, luxuosa. Ele abriu mão de tudo aquilo ali para viver em um inóspito deserto. Não foi fácil para Moisés trocar um palácio pelo deserto, mas é melhor estar no deserto com Deus do que no palácio com Satanás. É melhor, 10.000 vezes melhor, conviver com Deus num deserto do que viver dentro de um ambiente confortável, sem a presença de Deus. Então ele prefere o inóspito deserto. A Bíblia diz, pela fé, olha aqui a renúncia, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Todo aquele que se desprende de um sistema opressor, gera no opressor ira, revolta, vontade de lhe matar. Mas nem se preocupe, o Deus que te tira de debaixo da mão opressora é o Deus que te guarda no caminho que Ele te guia. Então não tenha medo de abrir mão de nada por causa de Deus. José abriu mão da sua túnica, quando seus irmãos pegaram a túnica e tentaram matá-lo. Pode ficar com a túnica, me deixe com vida. E ele ficou vivo. Chegou na casa de Potifar, a mulher disse, eu fico com a túnica. Pode ficar com a túnica. E ele continuou vivo. Chegou na prisão, alguém disse, aqui tu não tem túnica de nada, então tu vai ficar aí mesmo preso, mas toma pelo menos uma chave. De repente alguém disse, me dê a chave. E ele, por que vai pedir a chave? Porque o faraó quer falar contigo ali agora. Ele deixa a chave e vai para o palácio. E quando chega lá, aí o faraó diz assim, olha, tu não vai receber chave não, tu vai receber uma túnica que é maior do que aquela da casa do teu pai, da casa de Potifar. Tu vai ser governador do Egito. Eu nunca vi ninguém decidir honrar a Deus pela renúncia, para Deus não lhe honrar nesta terra. Todo ato de renúncia, toda disposição de renúncia é uma porta aberta de honra. Quando você abre mão de alguma coisa por amor a Deus, te prepara. Deus vai te honrar nesta terra. Deus vai criar uma situação para te honrar nesta terra. Deus vai te honrar no meio da tua família, te honrar neste país, te honrar nesta cidade, te honrar nesta igreja. Deixa quem quiser achar que está ganhando, deixa ele ganhar. Abre mão do que for necessário para honrar a Deus, porque Deus vai te honrar. Como disse Davi, prepara uma mesa perante mim. Não é longe dos meus inimigos, eu quero no meio deles. Eu quero ser honrado aonde eu fui humilhado. E Deus disse, pronto, vai ser lá no meio, Davi. Você vai ser no meio de quem te humilhou que Deus vai te honrar. Deus gosta de fazer isso. Mas deixa eu partir para o segundo ponto, que eu disse que eu ia pregar pouco hoje. Mas dá uma coisa boa quando eu começo a pregar. Eu sou fraco nessa área de pregar. Eu gosto de, quando vem essa tentação santa, eu gosto de cair nela. Pregar. Moisés renunciou. A fé de Moisés gerou renúncia. Mas deixa eu dizer uma coisa que a fé de Moisés gerou também. A fé de Moisés gerou disposição para celebrar. E o Senhor diz a Moisés, capítulo 11, versículo 28. Joga aí na tela esse texto aí, por favor. Hebreus 11, 28.
Vê o que Deus disse para Moisés, e parece uma incongruência. A gente lê e acha bonito, mas pensa no contexto. Deus diz a Moisés ali, ó, pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, porque o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse, ou para que o destruidor não lhe tocasse. Celebrou. Fé que nos leva a celebrar. Nessa expressão é lindo, celebra pela fé. Vai viver o que é celebrar pela fé. Vê o que é que Deus está pedindo para Moisés. Moisés, prepara uma festa aí chamada de Páscoa. Quer dizer passar por cima, ser livre. A Páscoa era uma comemoração do livramento, da saída do povo de Israel do Egito. Agora preste atenção, como é que Deus pede para ele celebrar uma festa de saída se ele ainda estava dentro? Como é que eu vou celebrar uma festa de saída estando dentro? A segunda Páscoa em Gilgal tinha mais sentido, porque eles já estavam fora. Celebra a Páscoa, eles celebraram a Páscoa lá em Gilgal. Mas a Páscoa no Egito, celebrar, fazer uma festa de livramento estando preso, só sendo loucura da fé. Deus estava dizendo, você vai celebrar uma Páscoa, mas não vai ser uma Páscoa qualquer, vai ser pela fé. Você vai comemorar a saída mesmo estando preso. Tem hora que Deus manda a gente comemorar o que não recebeu. Tem hora que Deus manda você fazer festa com o que não chegou. Tem hora que Deus diz, marca o culto de ação de graça. Mas eu nem recebi. Ele está dizendo, usa a fé. A fé da celebração da Páscoa era uma fé que preparava a pessoa para receber o milagre. Então a fé de Moisés não gerou apenas disposição para a renúncia, gerou disposição para crer no que ainda não estava na mão, para cantar por uma vitória que não tinha alcançado. A Páscoa realizada fora do Egito era uma Páscoa coerente, lógica, baseada numa obediência de um cerimonial memorativo. Mas a Páscoa do Egito, comemorar a liberdade estando preso, é a Páscoa de quem tem fé. Deus está dizendo, você precisa aprender a celebrar mesmo sem ter recebido. Você precisa aprender a celebrar mesmo sem estar com a bênção na mão. Nós precisamos imitar a fé de Paulo e Silas. Ele não esperou a porta se abrir para cantar. Eles cantaram com a porta fechada. Tem gente que diz assim, quando Deus abrir a porta eu faço. Quando Deus abrir a porta eu dou meu culto de ação de graça. Quando Deus abrir a porta eu faço. Deus está dizendo, canta com a porta fechada. Adora com a porta fechada. Olha, canta a liberdade estando preso. É mesmo em meio às lutas. Deus está dizendo, comemora. Comemora, comemora a vitória, comemore vitória. Você chegou aqui cercado de lutas, mas Deus está dizendo, tu tem fé para comemorar? Então levanta a tua mão e celebra. Celebra porque já está a caminho. Que Deus tem para a tua vida já está a caminho. Deus já deliberou, já decretou, já determinou, já deu deferimento e está chegando. Se não chegou, vai cantando. Continua cantando. E não dá para eu entrar muito em detalhe aqui agora. Mas saiba disso. Que existe aquele cântico que é o cântico lógico. Aquele que se faz de maneira lógica e fraterna. Como ato de gratidão por algo que conquistou e ganhou. Você sabia que na Bíblia existem essas variantes, essas diferenças. Tem hora que Deus diz, canta depois da prova. E eu acho interessante um detalhe, baixa só um pouquinho o teclado. É que tem hora que Deus deixa a prova ser particular, mas Deus nunca deixa que a vitória seja particular. Tem hora que a luta ela é isolada, só para aquela pessoa. Mas a vitória Deus não quer que seja celebrado no isolamento. A mulher, quando perdeu a dracma, procurou sozinha.
O pastor, quando perdeu a ovelha, capítulo 15 de Lucas, foi em busca sozinho. Mas quando ele chegou, ele chamou os amigos para comemorar. A mulher, quando achou a dracma, chamou as amigas para comemorar. Sabe por quê? Porque tem hora que a prova a gente passa só, mas a vitória não. Vitória a gente não celebra sozinho, não. Ah, mas ninguém me ajudou. Mas você precisa comemorar a vitória, porque vitória serve de motivação para outros que também estão na luta. É por isso que a prova você pode passar sozinho, mas a vitória você tem que vir aqui e dizer: Deus me deu vitória. Aí você diz: ninguém estava comigo na dor, mas quem te deu a vitória está dizendo: celebre em público. Luta você passa sozinho. Se você passar luta em público, divulgando sua luta, alguém vai pensar que você está pedindo alguma coisa. Ô irmão, está uma necessidade lá em casa. Aí você não vai estar passando luta, você vai estar esmolando. Você não tem que esmolar, você tem que orar, que clamar e passar na prova sozinho. Eu passei em prova sozinho. Houve noites e dias lá em casa que não tinha nada. Uma vez o irmão chegou lá em casa e disse assim: presbítero Elmi, eu queria que o senhor levasse essas cestas básicas aqui e entregasse aos irmãos necessitados lá da congregação que o senhor dirige. Eu peguei aquelas cestas básicas, uma necessidade em casa, o armário estava fazendo eco de tão vazio que estava, os ratos já tinham se mudado para não morrer junto comigo, estava uma coisa tão difícil lá em casa, que quando chegou as cestas básicas, Simone disse: uma dessa é nossa. Eu disse a ela: é não. Ela disse: mas a gente também não está precisando. E ela tinha razão. Eu disse: mas não vou dar não, porque ele disse que era para eu levar para lá. Se Deus quisesse que fosse nosso, ele mandava eu fazer como bem eu quisesse. Aí eu ia guardar uma para mim. Mas ele disse: leve e dê aos irmãos lá. Mas eu disse a ela assim: eu vou fazer o seguinte, eu vou levar. Se os irmãos não quiserem, é sinal que Deus quer deixar uma para nós. Chamei o irmão que tinha um carro, botei as cestas básicas, grande assim. Irmãos, que aflição. Toda a casa que eu ia, os irmãos: é de Deus. Oh Deus de providência. Na última casa eu fui com a pirangagem. Pirangagem lá no Brasil, vocês conhecem, que vocês de lá, os portugueses, eu não sei como é que eles chamam aqui. Como é pirangueiro aqui? Pessoa mesquinha. É assim, mesquinha? Mão fechada. E eu fui sem querer dar. Mas quando eu deixei até a cesta no carro para saudar a irmã na porta, e ela olhou assim e disse: aquilo é para mim, é? Eu disse: é. Bem desanimado. Ela disse: é de Deus. Eu estava orando. Eu entreguei a cesta, voltei para casa preocupado. Meu Deus, o que é que eu vou dizer a Simone? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quando eu chego em casa, ela está lá com um sorriso aqui, mordendo aqui, ó, o biquinho da orelha. A bichinha nem sabe. Só que quando eu cheguei, ela disse: tu não sabe de nada. Eu disse: tu também nem sabe. E ela disse o quê? Eu disse: todos os irmãos estavam precisando da cesta. Não sobrou nenhuma para nós. Ela disse: não precisa. Quando tu saiu daqui, chegou 2 homens com carro de mão e disse: aqui é a casa do presbítero Elmi. Eu disse: é, pronto, foi aqui que mandaram essa feira para vocês. Era eu lá e Deus cuidando da casa. Não brinque com Deus. Deus testa a sua integridade para ver até onde você vai. Se eu pegasse uma cesta daquela, talvez só ficaria com a cesta. Mas como eu disse, vou levar. Deus vai ganhar 2 carros de mão de feira, de comida. Foi tanto de comer que eu chamei até os crentes provados que moravam perto de casa para ir comer cuscuz lá em casa. Celebra antes de ver. Celebra antes de ver. Deus está dizendo a alguém: comemora o milagre, porque já está a caminho. Deus está dizendo: comemora, 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 David, comemora, pastor, comemora. É tempo de comemoração, de celebração, porque o milagre já está a caminho. O diabo não vai conseguir te humilhar. Quem te projetou para honrar a tua vitória. Glorifica o nome de Jesus. A tua vitória
Humilha o diabo, mas honra o nome de Jesus. Então sabe quem é o mais interessado em dar vitória a você? Quem vai ser glorificado nela. Vou encerrar aqui. Estou pregando até mais pro lado de cá, para o pastor não puxar meu terno aqui. Eu disse que existem bênçãos que são comemoradas de forma lógica. Terminou a bênção, celebre. Mas tem aquelas que é comemorada pela fé. Nem recebeu ainda e já canta. Lembra de Josafá? Nem venceu a batalha, mas já saiu cantando. Tem hora que a gente tem que cantar mesmo antes de guerrear. Isso aqui é um cântico ilógico. Cântico lógico é aquele de Tiago. Tá alguém alegre, canta. Mas tem hora que o crente está na prova, aí Deus diz, canta também. Canta também. Tem hora que a gente canta de forma lógica e tem hora que a gente canta de forma ilógica. Porque a fé, ela é ilógica. Há um hino da harpa que diz que a fé canta na tristeza, vai tudo bem. Para aí, como é que a fé canta na tristeza? A situação é de tristeza e a fé cantando, vai bem, vai bem, vai bem. Como é isso? É ilógico. Porque a fé não se prende ao que está acontecendo, ela está olhando lá na frente. O ambiente é triste, mas a fé está dizendo, está chegando, está chegando, está chegando. Já está vendo, canta. Você está na tristeza, mas já está cantando porque você já está vendo. Paulo disse, alegrai-vos na esperança. Para aí, como é isso? Alegrar-se na esperança? Porque a esperança é a expectativa de um bem desejado. Nem chegou, ele está mandando alegrar-se, sabe por quê? Porque crente não nutre expectativa satânica. Crente não espera o que não presta. Crente só espera o que é bom. É por isso que Paulo diz, alegrai-vos na esperança. Porque você não está esperando um derrame, um AVC, um ataque fulminante. Não, você está esperando vitória. Então ele está dizendo, se alegre, vá, se alegre, se alegre, se alegre por antecipação. Terceiro lugar, a fé de Moisés gerou disposição para a renúncia. Gerou disposição para a celebração. Mas a fé de Moisés gerou disposição para experiências. Fiquem em pé, porque isso eu vou terminar orando por vocês. Vamos lá, deixa eu ver se vocês aprenderam. A fé gera disposição para, diga renúncia. Muito. Ou para renunciar, vamos lá. A fé gera disposição para. Então quer dizer que quem não renuncia é porque não crê. Quem crê, renuncia. 2. A fé gera disposição para celebrar. Diga, a fé gera disposição para celebrar mesmo sem estar com a vitória na mão. É fé. É fé. Celebre mesmo sem ter saído. Celebre mesmo sem estar livre. Celebre mesmo sem ter recebido. Celebre, cante, vá cantando assim mesmo. Vá cantando na luta, na dor, na angústia. Continue cantando. Alguém pode dizer assim, é hipocrisia. A hipocrisia é para ele, para Deus é fé. Para Deus é fé. Mas em terceiro lugar, a fé gera disposição para experimentar. Para ter experiência. Experiência de quê? O texto diz assim, pela fé. Passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Segura aí, só um momento o som. Depois vocês vão voltar aqui que está muito bom vocês tocando aí. Mas deixa eu dizer uma coisa que vocês compreendam. Deus tem experiências exclusivas para você. Existem 2 tipos de experiências que Deus submete o crente. Experiências que são replicadas. Experiências que você experimenta, que outros já experimentaram. O batismo com o Espírito Santo. Quem é batizado aqui? Aí, outros já experimentaram também antes da gente. Então existem experiências que outros vão experimentar semelhante a você. Mas existem experiências que são exclusivamente para você. Exclusivamente com você.
E pastor, é. Deus abriu o Rio Jordão? Sim ou não? Quem passou no Rio Jordão? Diga aí. Josué. Quem mais? Elias. Quem mais? Eliseu. Deus não abriu o Rio Jordão só uma vez. Ele abriu para Josué, depois ele abriu para Elias. Elias pegou a capa e pá! O Jordão se abriu. Foi ou não foi? Depois Eliseu achou bonito e disse assim: cadê o Deus de Elias? Pá! O Jordão se abriu também. Mas o mar, ele abriu mais para quem? Para mais ninguém. Só para Moisés e os israelitas. Ninguém mais. Tem coisas que Deus prepara só para você. Deus está dizendo, tua fé vai gerar disposição para tu experimentar coisas exclusivas de Deus. Não somente inéditas, coisas que não aconteceram antes, mas coisas que não acontecerá depois. Esta noite é uma noite de experiência com Deus. Eu já estou fechando o meu tablet aqui, porque eu sei que Deus tem algo grande para começar a entregar alguém aqui. Deus tem coisas exclusivas, especiais, para entregar a você hoje. Pode ser um chamado missionário, para lugares que ninguém nunca pisou ainda. Pode ser um poder, algo de Deus, habilidades que Ele ainda não deu a ninguém. E Deus tem. Ele faz o que quer, a hora que quer, como Ele quer. Jesus fez tantos milagres, tanta coisa, mas Jesus disse assim, olha, vocês ainda vão fazer coisa maior do que essa. Quem pensa que o estoque de Deus faliu está enganado. Deus tem tanta coisa ainda para distribuir. Quem pensa que os recursos de Deus se esgotou, está enganado. Deus tem muita coisa para ainda te dar. E você precisa tomar posse pela? Não é com uma cara de chorão para o meu lado. Não, é fé. Eu creio. Você precisa crer no que eu estou lhe dizendo. Você precisa crer que o poder de Deus não se limita ao que Ele já fez nessa terra, através de grandes homens e mulheres que passaram aqui. O poder de Deus vai muito mais além daquilo que você imagina. Não subestime o poder de Deus. Não subestime o que Deus tem para a sua vida. A Bíblia diz lá em Coríntios capítulo 2, versículo 9. Diga comigo aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, a mente, que é o coração, não subiu ao coração do homem. São as coisas que Deus tem preparado para os que o amam. Você deu para entender? Você entendeu o que Deus lhe disse? Coisas que ninguém viu, coisas que ninguém nunca ouviu falar, coisas que ninguém nunca imaginou, porque Ele não disse assim, desceu, Ele subiu ao coração. O coração ali é mente, sede de entendimento. São as coisas que Deus preparou para os que o amam. Eu acho que você não entendeu. Eu não disse que Deus vai preparar. Já preparou, já está pronto. A Bíblia não está dizendo que Deus vai preparar para quem? Não, Ele já preparou, já está pronto. Já está estocada, já está guardada. E o que é que Deus vai fazer? Ele só vai entregar. Só pegar assim de pronto. E por que Deus não me deu antes? Porque tu não estava pronto. A bênção já estava, mas tu não estava pronto não. E se Deus der a bênção a você, se você está pronto, você vai estragar a bênção. Você não vai valorizar. Aí sabe o que é que Deus faz? Ele já aprontou a bênção, mas agora está te aprontando para a bênção. Deus não está preparando a bênção, Ele está preparando você. Para quando Ele entregar, você não está mais orgulhoso. Porque se Ele der a bênção, você vai achar que a bênção é para você se exibir. Deus não dá bênção a exibicionista. Deus dá bênção a quem quer honrar o nome dEle. Transferir glória para Ele. Deus não dá bênção para você se amostrar. Deus dá bênção para você mostrar a glória dEle.
Quem está preparado para receber o que Deus já preparou? Então vem aqui à frente aqueles que querem ser batizados com o Espírito Santo. Mas lembre que isso aí é só para quem tem fé, quem crê. Se você crê que Deus tem algo para lhe entregar hoje, vem à frente, porque eu vou orar por você. Se você crê que Deus tem algo para te entregar espiritualmente hoje, então prepare o seu coração. Não se distraia. Não deixe que a inquietude daqueles que querem ir embora para casa distraia você. Fique firme no seu lugar, onde você estiver. Deus vai ministrar sobre você aí o milagre hoje. Hoje é noite de revelação de Deus para alguém aqui. Hoje é uma noite especial, onde Deus vai te dar visões dos céus, de projetos. Você tem que crer no que eu estou lhe dizendo. Porque você só acessa aquilo que você está crendo. Creia. Creia. Pare de ser aquele crente que é movido por formalidade. A formalidade é importante para coordenar o nosso culto, mas não para limitar o poder e a glória que Deus quer entregar ao seu povo. Ah, mas já está na hora, eu vou embora. Então você vai perder, porque a hora é apenas para coordenar o culto, não é para limitar Deus. E Deus tem algo para te entregar hoje aqui. E eu não vou passar da hora que me deram. Eu quero orar por você. Eu quero orar pelo teu renovo. Eu quero orar para Deus te entregar dons espirituais. Eu quero orar para Deus fazer uma coisa nova. Te tirar de uma letargia. Te tirar desse ambiente que está drenando as tuas energias. Eu quero orar para Deus te afastar dessas criptonitas que estão te deixando fracos na fé. Desanimado. Porque tem muito crente que não está animado porque está perto de uma criptonita. É a criptonita da prostituição, é a criptonita do pecado, é a criptonita da pornografia, é a criptonita da mentira, é a criptonita da fofoca. E isso está drenando, está tirando as tuas forças, está te fazendo um crente só de aparência. Mas esta noite eu quero orar para Deus te libertar dessas coisas e te fazer o instrumento vivo na mão dEle. Uribecai Assura Lamanagás. Fecha os teus olhos. Já foi dado a orientação. É a mesma orientação que o pastor deu ao irmão David. Dai glória, dai glória, dai glória, dai glória, dai glória, dai glória. Estou esperando você começar a orar. Para você entender que não é a minha oração que vai garantir o teu batismo, é o teu quebrantamento. A minha oração é apenas um apoio, não é a causa. O teu batismo vem pelo teu quebrantamento, pelo teu desejo, pela tua vontade pessoal e voluntária. Cante. Diga a Ele: eu sou tão falho, Senhor. Eu tenho falhado tanto com as minhas palavras, a minha boca. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Toca, Jesus. Eu sei que no teu altar tem brasas. Eu sei que no teu altar tem brasas. Eu sei que na tua presença tem brasas. Então purifica. Ouve eles dizerem: eis-me aqui, Senhor.
Estou disponível. Uribidadai, Akalamacatura, Lamanahas. Isso. Te entrega, te entrega, te entrega, te entrega. Rasga. Rasga teu coração. Diga a Ele: estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Usa-me. Usa-me. Eu não sei dizer não. Eu não posso dizer não. Eu não quero recuar os teus propósitos. Eu não quero recuar a tua chamada, aos teus propósitos, aos teus sonhos para comigo. Adore, adore. Adore, 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 adore. Isso, Jesus. Já tem coração. Já tem vida sendo aquecida. Já tem vida sendo aquecida. Adora. Urabacaia séria. Adore, 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 adore. Adore, adore, adore. Deixa. Eima. Ele está aqui. Ele está. Fala. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza com teu Espírito Santo. Envolve. Envolve. Receba. Receba a presença. Receba alegria. Receba. Fala. Fala, 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 fala. Batiza Jesus. Batiza. Queima. Queima. Queima, 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 queima. A glória é tua, a unção é tua, é tua, é tua, é tua, é tua, é tua. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Batiza, renova, aquece, 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 aquece a fé. O Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, esse é o teu tempo, essa é a tua dispensação. Oh Jesus! Este é o milagre que somente tu operas. És tu quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então batiza, 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 batiza. Adore, 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 adore. Adora, adora. A glória de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus no ambiente. A glória de Deus. A glória de Deus. A glória da presença dele. Seja cheio agora. Batiza Jesus. Meu Deus. Abre a boca, vai dando glória, vai dando glória. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza, batiza. Vai batizando Jesus. Meu Deus. Eu quero ouvir línguas estranhas. Isso, Jesus. Meu Jesus. Que coisa linda é ver os crentes sendo quebrantados, renovados pela presença dele. Batiza Jesus. Meu Deus. Batiza Jesus. Olha, olha o que Jesus está fazendo na tua vida. Fala línguas estranhas. Fala, 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 fala.
Deus. Fala, fala. Isso, vai dando glória. Vai dando glória. Vai dando glória. Vai dando glória. Meu Deus. Há uma presença dele aqui. Há uma glória dele aqui. Há uma unção dele aqui sobre ti. Batiza mais, Jesus. Tu tem batizado nesta igreja. Batizaste no congresso passado. Tu pode batizar neste também. Meu Deus. Se movimenta o som da Batiza, batiza Jesus. Como no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos em um mesmo lugar. E ouviu-se um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo sobre eles. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo permitia-lhes que falassem. Adore, adore. Adore, adore. Adore, adore. Não desanime. Isso. Persiste. Persiste. Persiste na oração. Persiste no quebrantamento. Batiza, Jesus. Batiza. Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Eita glória! Temporal de bênção. É o último dia do congresso. Então abre a boca nesses poucos minutos que ainda resta. Abre a boca e glorifica. Porque se você tem glória, vai dizer glória. Quem tem aleluia, diga aleluia. Abre a boca, é isso, agora, 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 agora. Isso aí. Jesus batiza, 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 batiza. Batiza a promessa o Senhor fez. E nós estamos aqui, Senhor, para receber essa promessa. Aqueles que ainda não são batizados, recebe agora. Recebe agora. 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 Meu Deus. Oh, aleluia. 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 94 anos está pedindo o batismo com o Espírito Santo ainda. Sendo batizado dando ali no mesmo lugar. Aleluia. Eita glória. Aleluia, 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 aleluia. Que se abra o céu, o teu reino vem, a nossa fé está no nosso. Levante as mãos, igreja, levante as mãos. Que se abra o céu, o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Jesus batizou Bia com o Espírito Santo. Olha a Bia falando línguas estranhas. Eita lá, Jesus. Batiza mais. Meu Deus. Meu Deus. Batiza mais, Jesus. Batiza mais, Jesus. Batiza mais. Eima, adore, adore, adore. Não para de adorar. Não para, não para, não para. Não para, não para. Não para, não para. Adore, adore. Meu Deus, que coisa linda. Jesus.
Jesus está batizando na Europa. Jesus está batizando em Portugal. Alguém disse que não haveria mais avivamento na Europa. É mentira. Em Famalicão tem avivamento. Jesus batizou. Jesus batizou. 94 anos que estará aqui. E Jesus batizou com o Espírito Santo. Meu Deus. Os sinais seguirão aos que creem. Jesus batizou Giovana, a filha do pastor. Meu Deus! Olha lá! Olha lá, falando línguas estranhas. Batiza mais, Jesus. Batiza mais, Jesus. Batiza mais. Batiza mais, Jesus. Vai lá, vai lá, vai lá. Abraça a tua filha. Jesus batizou, Jesus batizou. Meu Jesus. Meu Jesus. Meu Jesus. Essa é noite de milagres. 94 anos. Queima! Batiza, batiza. Segura ele, segura ele. Deixa Jesus encher. Fala, fala, fala. Fala. Fala línguas estranhas. Fala, 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 fala. Batizou, batizou. Tá falando línguas estranhas. Tá falando línguas estranhas. Aleluia! Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja. Diz amém. Terminado o culto. De fogo, vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós. Adore a Deus. Receba a graça de Deus aí. Receba a graça de Deus aí. Receba milagre aí. Receba renovo aí. A glória que estará aqui está passeando no templo. Receba, receba. Receba aí também. Receba aí também, receba aí também, receba aí também, receba a alegria do Espírito Santo. Vem como labareda de fogo, Irabadagaia, sério. Batiza mais, Jesus. Batiza mais, Jesus. Receba, receba, receba. Receba, receba. que seja a glória. Vem da meu Deus. Teu Espírito, que seja a glória. Meu Deus. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje.
Glórias a Deus. Tenha todos uma boa semana no nome de Jesus. A igreja já está despedida, o pastor já deu a bênção apostólica. Tenham todos uma semana abençoada. Que a boa mão de Deus vos guarde, vocês, a sua família, a sua casa, no nome de Jesus. Só lembra